É, agora, o John, vamos dar um passinho pra trás. Eu tenho batido nessa tecla. O Fábio Azevedo teve uma opinião até um pouco diferente da minha. Eu acho o Jorge Salgado o pior presidente da história do Vasco. O mandato dele não acabou, ele tem um ano ainda. E pode ano que vem ganhar o Carioca, a Copa do Brasil, classificar para a Libertadores, para mim não vai mudar. Até porque se isso acontecer, foi com dinheiro que veio da SAF ano que vem e ele ainda é o presidente até final da temporada. Então a minha opinião a respeito do Salgado já está formada. Tu acha o Salgado o pior presidente da história do Vasco? Com certeza. A gente já conversou isso já em outras vezes e, cara, O Fábio acha o Campelo, eu ainda acho o Salgado Não, pior. não. Campelo foi uma merda, mas o Salgado se superou, cara. Porra, não. A frase, já tô vendo isso na thumb já. O cabelo foi uma merda, mas o salgado Cara, supera. eu compartilhei uns tempos desse no Instagram o discurso do Osório. O Vasco vai ter Temos as perspectivas. de ter um Jorge Salgado. Parecia que o cara era o salvador da pátria. Até eu acreditei nessa porra. Eu falei, caraca. Abre todas as portas em qualquer lugar do Não, ele mundo. foi com tanta convicção, até então não sabia nem quem era o Osório, né? Aí depois fui ver que ele era político, eu falei, porra. Ele vendeu o peixe muito bem naquela palestra, aquela apresentação, né, da Mais Vasco, então eu acreditei, eu falei, porra, Vasco vai ter um presidente do cacife do Jorge Salgado, enfim, vai salvar o Vasco e pá, mas o cara não conseguiu fazer nada. Se ele não consegue vender o Vasco, transformar em SAF, Vendeu o Vasco. Futebol do Vasco. Cara, o Vasco tinha fechado as portas. Ele teve que tirar dinheiro do próprio bolso, cara, pra poder manter lá salários em dia. Então, assim, isso aí pra mim não é mérito nenhum. Se ele tirou do próprio bolso é porque não teve capacidade de adquirir novos recursos pro clube. Então, assim, pra mim, cara, ele não tem... Eu não tenho nada de positivo pra falar dele. A SAF, graças a Deus, surgiu e o Vasco tá aí do jeito que tá. A gente tem uma perspectiva de melhor. Porque se tivesse na mão dele, não tivesse a SAF, o que seria do Vasco? É bem complicado. O Vasco queria mesmo. aumentar sua dívida, porque ele ia ter que tirar dinheiro do próprio bolso até o fim do mandato dele, pro Vasco não asfixiar, para não ficar tão feio para ele, e a dívida do Vasco ia só aumentar. Então, assim, a SAF caiu do céu nesse mandato para ele, porque a incompetência ali reinou absurdamente, Não, cara. e eu vejo gente, algumas poucas pessoas falando assim, ah, pô, mas foi ele que negociou a SAF. Cara, isso aconteceria independente de quem fosse presidente. Se o Júlio Brandt fosse presidente do Vasco hoje, ele ia lá ver a SAF pela situação do Vasco. Se o Levenciano fosse presidente, ele ia lá olhar a SAF sim. Poderia, de repente, negociar um outro player, um outro valor, aí é uma outra discussão. Mas, assim, era inevitável o presidente do Vasco, independente de quem fosse, dele virar uma SAF. A não ser que esse outro presidente, nos 2 anos que antecederam aí a chegada da SAF, ele conseguisse dar uma guinada no clube até o momento de aparecer a possibilidade do clube empresa. Coisa que eu não acredito que ninguém vai fazer no curto prazo. De certa forma, em breve o Levenciano deve vir aqui, o que ele estava propondo com o projeto Somamos era criar novos negócios em cima de captação de recursos. Ele ia endividar o clube, né, com a expectativa de eu vou pegar esse dinheiro, com esse dinheiro eu vou montar um time, esse time vai me gerar recursos, e com esse recurso do time novo que eu vou gerar, somado aos novos negócios que eu quero criar, eu vou fazer o dinheiro gerar dinheiro para pagar o dinheiro que eu tô pegando. Na teoria, legal. Se tudo der certo, maravilha. Mas não é ciência exata, pode dar errado. E aí você poderia simplesmente estrangular e acabar com o clube de vez. Então, assim, era uma opção, mas tinha um risco. Tudo na vida tem risco. Então, assim, a SAF não, é transferir o problema. Tem uma dívida, alguém quer comprar, ele vai pagar, acabou, morreu, agora é dele e o cara não vai gerar Não, dívida a pra ele. SAF foi um atestado de incompetência do Jorge Concordo. Salgado. O- Do Vasco, né? então, e o que acontece? Em nenhum momento da campanha dele, para ser presidente, foi falado que ele tinha o intuito de transformar o Vasco em SAF ou Ele algo do falou o tipo. contrário, inclusive ele fala que não queria. Ele falou. Então, eles venderam um peixe de que iriam resolver os problemas do Vasco, que eram super capacitados, que tinham uma equipe super competente, e você vê que não teve isso. Entendeu? Então, assim, para mim, com certeza Mas depois vem. é um dos piores presidentes
O Jorge Salgado, pra mim, cara, é o pior presidente que o Vasco já teve. Eu achei que não ia ter ninguém pior do que o Campelo, né? Porque o Campelo fez muita raiva, mas o Jorge Salgado se superou.